Fala pessoal, estamos de volta com o Intensivo Enem, dessa vez aula de Sociologia, retomando Sociologia Clássica. Vamos começar falando sobre instituições sociais, para que a gente possa falar sobre o bom e conhecido Durkheim e o Max Weber. Vamos começar. Instituições sociais são organizações da sociedade que existem para que haja organização e coesão social. São elas que passam as regras e normas da sociedade para os cidadãos e os formam enquanto cidadãos pertencentes a determinado grupo social. Então, as instituições elas fornecem certos tipos de regras para que possa existir uma certa coesão entre os membros de uma determinada sociedade. A gente considera enquanto instituições a família, a escola, o trabalho, a igreja, o Estado são exemplos de instituições. As instituições sociais atuam no processo de socialização, visando a adequação de cada indivíduo no grupo social. Então, a instituição ela vai ter como função, nesse processo de coesão, de fazer com que as pessoas se aproximem daquilo que elas pensam, né? Já que as pessoas pensam de maneira diferente, a forma de fazer com que elas se aproximem é fazendo com que a instituição seja uma espécie de mediadora do conflito entre a individualidade e a coletividade. Então, a função da instituição é mais ou menos mediar os conflitos que existem ou que surgem a partir da diferença. E nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade, nós temos a dupla tarefa de desenvolver-nos enquanto seres individuais e sociais. Então, enquanto seres individuais, nós temos a função de nos adaptar à vida individual, mas enquanto seres sociais, nós temos a função de nos adaptar a certas normas morais e sociais que permitem a pacífica vida entre integrantes de um mesmo grupo. Então, as instituições sociais, elas, ao mesmo tempo, são criações humanas para que haja uma verdadeira integração social sem conflitos e com as mesmas ideologias predominantes, e atuam na homogeneização da massa, fazendo com que todos possam agir e pensar da mesma maneira, evitando-se o caos. Claro que ninguém vai agir e pensar da mesma maneira, mas a forma é fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais de uma forma de pensamento, de uma consciência coletiva, e fazer com que as pessoas elas evitem o conflito a partir do que a gente já tinha falado das diferenças. As instituições sociais elas servem como mediadoras, como a gente já tinha dito, né, da vida individual e a vida privada, levando as pessoas a oportunidade de enquadrarem-se nos modos de vida e nos padrões sociais, a fim de que não haja divergência entre a vida individual e a vida social, ou seja, aquilo que eu penso enquanto indivíduo e aquilo que eu vivo enquanto sociedade. Em termos gerais, as instituições elas servem para tornar essa vida social menos agressiva, e a moral social é uma necessidade criada para que as pessoas vivam de acordo com normas e regras que imponham respeito entre as individualidades. A gente usa o termo moral, né, moral social, ou a gente usa o termo ética, que aí formar para a ética, para que as pessoas respeitem pelo prazer de viver em sociedade e não pela obrigação de viver em sociedade. Então, as instituições sociais, elas são mediadoras nesse processo de socialização do ser humano, fazendo com que haja um respeito a certos preceitos sociais. Ou seja, essa forma de pensar ela é anterior a mim. Quando eu chego a esse mundo, já existe uma forma de pensar, já existe uma forma de viver em sociedade. Eu, enquanto indivíduo, eu passo a me adaptar a essa norma social, certo? Então, elas são, portanto, formadoras e educativas atuando na coesão social. Então, essas regras, elas funcionam enquanto formação e educação para que a gente possa viver em sociedade e viver respeitando a todos. Mas vamos pensar como é que Durkheim pensa essas instituições sociais. Já que a gente está falando da sociologia clássica, eu fui um pouco mais rápido nesse conceito de instituição, porque eu queria chegar bem aqui. Como é que o Emile Durkheim ele vai pensar as instituições sociais? Então, o Durkheim ele foi um defensor do papel das instituições sociais na composição da sociedade. Ele também foi aí um defensor do modo de produção capitalista, né? Porque ele pensou a sociedade como um todo. Esse todo é um todo coeso e a sociedade necessita das instituições para a sua composição. E aí o Durkheim ele vai falar sobre a coesão social. Ele diz que existem duas formas de coesão social. Uma delas é a solidariedade mecânica, que é uma característica das sociedades pré-capitalistas, cuja organização é feita com base em pontos de coesão mais próximos,
e nas quais não há grande distância entre os seus membros. E tudo funciona como um grande mecanismo. E de outro lado eu vou ter a solidariedade orgânica. É aquela em que há uma formação de um organismo social com vários órgãos diferentes que possuem entre si uma coesão interna. Esse tipo de coesão é típico das sociedades capitalistas que dividem a formação social em grupos diferentes. Para a gente entender melhor solidariedade mecânica e orgânica, eu trouxe um quadro onde a gente vai ter de um lado, mecânica, solidariedade mecânica, do outro lado solidariedade orgânica, e a gente vai perceber, na solidariedade mecânica refere-se a uma sociedade estruturada pela semelhança. Então as pessoas se aproximam pela semelhança. Já na orgânica, existe uma sociedade estruturada pela diferença. Então as pessoas elas são diferentes. É óbvio que pós-capitalismo a gente tem ali a luta de classes e a gente vai perceber essas diferenças sociais cada vez mais gritantes. Lá na mecânica a gente tem os indivíduos diferem pouco uns dos outros. Eles são membros de uma mesma coletividade e se assemelham porque têm sentimentos, valores e crenças em comum. E aí a gente tem a diferença, depois da luta de classes. A unidade coerente é aquela em que a unidade coerente da coletividade resulta de uma diferenciação de funções sociais de seus membros. Então, é mais fácil estabelecer laços de solidariedade entre pessoas de uma mesma classe social, por exemplo. Mas a gente tem a luta de classes e nós vamos ter diferenças de funções. Inclusive, na mesma classe social, nós vamos ter diferenças de funções. Lá na mecânica, nessas sociedades, a consciência coletiva é mais intensa e abrange a maior parte das consciências individuais. Esse consciência é no plural. Lá no orgânica, nós temos dessas sociedades, observamos o enfraquecimento das imposições determinadas pela consciência coletiva, que cobre a esfera da existência. Então eu tenho, mais uma vez, a discussão entre sociedades pré-capitalistas e pós-capitalistas, onde você vai ter laços de solidariedade mais fortes e que afetam toda a sociedade, é o que a gente chama de consciência coletiva. Essa consciência coletiva é uma espécie de consciência que é maior do que a nossa própria consciência e ela afeta todas as pessoas. Então, de uma certa maneira, lá nas sociedades pré-capitalistas, as pessoas se aproximavam nesse nível de pensamento porque as diferenças entre as classes não eram tão gritantes quanto no modo de produção capitalista. Então a gente vai observar um enfraquecimento das imposições determinadas pela consciência coletiva. As pessoas elas pensam enquanto classe social e não necessariamente enquanto consciência coletiva que afetam todas as classes sociais. Lá na solidariedade mecânica, nós temos os indivíduos se reconhecem e se relacionam através de laços de parentesco, de tradição e laços religiosos. Então nós temos mais laços de solidariedade do que nas sociedades pós-capitalistas, porque os indivíduos eles não se assemelham, eles são diferentes através do processo de divisão do trabalho social. Então na luta de classes, na divisão da sociedade em classes sociais, nós vamos ter, obviamente, pessoas que não se assemelham, inclusive não estabelecem laços de solidariedade entre si de uma classe social para outra. Então, basicamente, o termo solidariedade mecânica e orgânica, eles surgem de uma forma de pensar, do pensar a coesão social, tanto nas sociedades pré-capitalistas quanto nas sociedades pós-capitalistas, e a gente percebe nas sociedades pós-capitalistas uma necessidade muito grande de se discutir a luta de classes. Nós percebemos classes sociais que são distintas, que são antagônicas, e é através da luta de classes que as pessoas estabelecem entre si laços de solidariedade dentro do seu próprio grupo social ou dentro de sua própria classe social. Para Durkheim, as instituições sociais são uma forma de garantir a ordem da sociedade, sendo elos que unem os cidadãos em torno de uma formação social. Para o sociólogo, existem duas formas de socialização que separam as instituições sociais. Então vamos lá, a gente viu lá em Durkheim coesão, agora a gente vai ver socialização. Ele vai falar de dois tipos de socialização, que é a primária e a secundária. Lá na primária, a gente vai ter as primeiras instituições com as quais o indivíduo ele tem contato, e obviamente a primeira delas é a família, a primeira instituição que a gente tem contato. A gente estabelece laços de solidariedade e a gente aprende normas e regras a partir da nossa relação familiar, e todas as relações que se sucedem à relação familiar,
é o que a gente vai chamar aí de socialização secundária, porque coloca o indivíduo em convívio com outras formas de socialização, que não é somente a família. Então a gente vai ter a escola, que seria o primeiro lugar para onde a pessoa vai quando ela sai dos laços familiares, a escola, a igreja, o trabalho, o próprio Estado. Então essas relações que se estabelecem para além da relação familiar ou pós-relação familiar são o que a gente chama de socialização secundária. E agora a gente vai dar um salto para o Max Weber, né? A gente tem pouquinho tempo, a gente tem que ser bem rápido aí nas informações. A gente vai ver o conceito de ação social. O conceito de ação social é um conceito básico para Weber, certo? E é entendido como o ato de se comunicar e de se relacionar, tendo alguma orientação quanto às ações dos outros. Então, o outro influencia nas minhas ações. Outros, no caso, pode significar tanto o indivíduo apenas, né, como vários, indeterminados e até desconhecidos. Ou seja, as outras pessoas influenciam as minhas ações e as minhas ações, elas influenciam as outras pessoas. O que Weber defendia? O que ele acreditava? Que as motivações das ações dos indivíduos em seu convívio diário era o que determinaria os rumos dos processos da transformação social. Então, olha só, prestem bem atenção nisso. Weber, ele define a ação social como uma conduta do ser humano com um significado subjetivo que orienta seu comportamento racional, tendo em vista a ação do outro ou outros. Ou seja, a ação social, certo, é uma conduta do ser humano onde a gente age motivado por alguma coisa, certo? Existe uma motivação, mas essa ação influencia a ação de outras pessoas e a ação das outras pessoas influenciam na minha ação, tá certo? Então eu fiz um gráfico para a gente entender direitinho. Olha só, a conduta do ser humano orienta não só o comportamento do ser humano, a minha conduta não orienta só o meu comportamento, mas orienta o comportamento também das outras pessoas. Então esse é o conceito de ação social. Retomando, a conduta do ser humano orienta o seu comportamento, mas também orienta a ação das outras pessoas, certo? Weber também diz que a ação social não é idêntica a uma ação influenciada, que vai acontecer aí em vários fenômenos, como no fenômeno de massa, por exemplo. Quando há uma grande aglomeração, quando se reúnem muitos indivíduos por alguma razão e esses agem influenciados por comportamentos grupais. Isso é, fazem determinadas coisas porque todos estão fazendo. Então a gente não pode dizer que a ação social é um comportamento condicionado a um fenômeno de massa, como a gente tem aí o futebol, o carnaval, são fenômenos de massa e o comportamento ele é condicionado. No entanto, não é esse tipo de comportamento que o Weber está falando, né? Esse tipo de comportamento ele é condicionado a partir de um fenômeno que a gente chama de aglomeração, quando são várias pessoas juntas e unidas com o mesmo propósito. No carnaval, no futebol, por exemplo, as pessoas que estão torcendo para o mesmo time, elas se aglomeram torcendo pelo mesmo time, mas a aglomeração não é que uma influencia a outra, mas elas estão ali pelo mesmo motivo e pela mesma razão. Então não existe aí uma influência, já que elas estão nesse ambiente, nesse território, pelo mesmo motivo e com a mesma intenção. Toda ação é dotada de sentido para quem o pratica. Então essa ação social de Weber não é uma ação impensada. Não é que a pessoa vai fazer qualquer coisa por qualquer motivo, de qualquer forma. Toda ação ela tem um sentido e esse sentido ele vai ser percebido por quem pratica a ação. Então Weber declara que a ação social ela não é idêntica a uma ação homogênea de muitos indivíduos, como eu já tinha falado na aglomeração. Ali na aglomeração, quando eu vou para um jogo de futebol, eu estou torcendo pelo mesmo time que as pessoas que estão ali na mesma arquibancada que eu, e essa ação é uma ação homogênea. Todas as pessoas estão naquele jogo pelo mesmo motivo e com a mesma intenção. Então não é uma ação heterogênea, as pessoas estão fazendo coisas diversas e a ação de um influencia a ação do outro. É uma ação homogênea. As pessoas estão no mesmo ambiente, no mesmo território, com o mesmo motivo e com a mesma intenção, certo? Vamos lá. A gente vai ter como exemplo a seta do carro. Ela não é uma ação homogênea, porque quando a pessoa está dirigindo o carro e ela liga a
A seta, ela orienta a ação de outros motoristas, mas orienta a ação de transeuntes, de pedestres. Então, uma pessoa, ela evita atravessar quando sabe que aquele carro vai dobrar ali. Então, eu paro e espero porque o carro ligou a seta. E não é somente isso, existe um arcabouço legal que me diz que qualquer movimento que eu vá fazer à direita ou à esquerda, eu preciso ligar a seta. Então existe uma ação orientada por uma outra ação, nesse caso é um arcabouço legal, um arcabouço jurídico de leis, que fazem com que eu haja ou me comporte daquela determinada maneira. Então a seta é sim uma ação social, visto que é essencialmente uma ação orientada aos outros condutores e pedestres sobre qual direção o motorista ou motociclista irá tomar. Lembrando que o Código de Trânsito se configura como um dispositivo de dominação burocrático-legal que tem como objetivo otimizar a vida social, que é cada vez mais complexa. Então, cada discussão que a gente vai ter no trânsito, falando sobre o trânsito, da forma de dirigir, do comportamento no trânsito, dos dispositivos legais para se utilizar um veículo, ou seja, eu não pego um veículo e saio de casa agindo de qualquer maneira. Muito pelo contrário, eu tenho um arcabouço legal que me diz a forma que eu devo conduzir esse veículo. Qual é a velocidade máxima, qual é a velocidade mínima, de ter segurança no trânsito, de ter segurança com as outras pessoas, né? De proteger as outras pessoas, o maior protege o menor. Então esse arcabouço legal que existe, ele só existe porque a vida social ela é tão complexa e é cheia, e as pessoas têm tantas diferenças, né? Então é cheia de complexidades. Então esse arcabouço legal ele precisa existir de forma a regular as relações sociais. Não vamos esquecer que classes sociais é vinculado ao Karl Marx, fato social é vinculado ao Emile Durkheim e ação social é vinculada ao Max Weber, certo? Então a gente vai ter essa diferença aí, classes sociais, fato social e ação social. É importante a gente lembrar de qual autor é determinado conceito, porque esses conceitos eles podem surgir numa questão e vocês podem, fato social, Durkheim, alia rapidamente ao teórico, para não correr o risco de perder essa questão, tá certo? Vamos falar sobre os tipos de ação social em Max Weber, a gente tem pouquinho tempo. Olha só, a ação tradicional é aquela ação que tem por base um costume, uma tradição familiar ou um hábito. É como a gente diz, né? Lá em casa sempre se faz assim, na minha família sempre se faz desse jeito. Eu aprendi com a minha família, eu aprendi com meus pais, aprendi com os meus avós. É uma ação que tem uma influência baseada na tradição. Então a forma de influenciar as pessoas nesse tipo de ação é através da família, através da tradição. Como a gente tem o hábito de comer todos ao redor da mesa, né? Isso é um hábito, é uma tradição, é um costume que passa de geração em geração. A ação afetiva, ela tem por fundamento os sentimentos de qualquer ordem. A gente está falando de afetos. O sentido da ação está nela mesma. Então a pessoa ela age afetivamente quando ela está satisfazendo o quê? As suas necessidades. Mas não é só necessidades, porque a gente está falando de sentimentos de qualquer ordem. Então é necessidades, desejos, alegria, gozo, vingança, não importa. O que importa é dar vazão às paixões momentâneas. Então age assim aquele indivíduo que diz tudo pelo prazer ou o principal é viver o momento. Então a ação afetiva ela tem como base o afeto, o sentimento, a paixão, aquilo que aflora naquele momento, certo? Então não é bem uma ação muito pensada, é uma ação que é motivada pelo momento. Quando a gente vai dar, por exemplo, um presente para alguém em uma data especial, como é que a gente escolhe? O que é que determina a escolha desse momento? A gente vai ter o fantasma do presente, né, que é o que o Marcel Mauss ele vai dizer, quando o Marcel Mauss lá no espectro da antropologia ele estuda um sistema de trocas de uma determinada comunidade, ele vai dizer que o presente ele tem uma espécie de fantasma, ou seja, a gente presenteia uma outra pessoa, mas aquele presente que é um objeto, ele está carregado de valores e sentimentos, que são inclusive maiores e superiores ao próprio presente, porque foi aquilo que motivou a gente a presentear. Então a ação afetiva, ela é isso, ela está carregada de sentimento, ela está carregada de valores.
A ação racional com relação a valores não é esses valores que a gente fala na ação afetiva, tá? Esses valores que a gente fala na ação afetiva são valores sentimentais, de afeto, de sentimento. Esses valores da ação racional, eles são mais fixados em convicções. O dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria, a piedade ou a transcendência de uma causa, qualquer que seja seu gênero, sem levar em conta as consequências previsíveis. Então, a ação racional é uma ação pensada, diferente da ação afetiva, tá? É uma ação pensada, mas ela é guiada por valores que nós temos. Quais são os nossos valores? Ou quais são os valores da nossa família, os valores sociais? Então, são esses valores sociais que impulsionam a pessoa a agir. Então, quando ela para e ela reflete baseada em valores, ela está tendo uma ação que é racional. Não é uma ação baseada num sentimento temporário, é baseada em valores. Só que esses valores, eles são valores que nem sempre são coletivos. Eles podem ser individuais ou podem ser valores da minha família, por exemplo, ou do meu grupo social, ou da classe social em que eu estou inserido. Então, por isso que fala em sem levar em conta as consequências previsíveis, certo? O indivíduo ele age baseado naquelas convicções e crê que tem certo mandado para fazer aquilo. Se as consequências forem boas ou ruins, prejudiciais ou não, isso não importa, pois ele age de acordo com aquilo que acredita. Lembrando, esses valores nem sempre são valores coletivos. Eles podem ser valores individuais, podem ser valores do meu grupo social, da minha classe social, da classe social em que eu estou inserido. Então, esses valores, como eles não são coletivos, eles não são pensados para o coletivo, eles são pensados para o individual ou para grupos minoritários. A ação racional com relações afins, ela fundamenta-se numa avaliação da relação entre meios e fins. Então, nesse tipo de ação, o indivíduo ele pensa antes de agir em uma dada situação. Então, dos nossos tipos de ação social, essa é a única ação social até agora onde o indivíduo ele pensa antes de agir. Porque se a ação racional ela é relacionada a fins, é quando o indivíduo ele se preocupa com a finalidade e não ele tem por meio ali da ação valores individuais ou valores do seu grupo social ou os seus próprios sentimentos. Ele pensa no coletivo, ele pensa na pessoa a qual a determinada ação está sendo dada, está sendo lançada. Então, a ação racional com relação a fins, ela é uma ação pensada antes de agir. Age dessa forma o indivíduo que programa, pesa e mede as consequências e afirma, né? Se eu fizer isso ou aquilo, pode acontecer tal ou qual coisa, então vamos ver qual é a melhor alternativa, ou creio que seja melhor conseguir tais elementos para podermos atingir aquele alvo, pois do contrário não conseguiremos nada e só gastaremos energia e recursos. Então, emoções imediatas como medo, orgulho, vingança, entusiasmo, ciúme e paixão não são compatíveis com esse tipo de ação. Vamos rapidamente ver aí algumas questões. A gente vai ter os autores clássicos das ciências sociais nessa questão, né? Durkheim e Max Weber. E olha só a pergunta. Definem como objeto de estudo da sociologia, respectivamente, eu já tinha dito a vocês, né? Classes sociais está lá com o Karl Marx. O Emile Durkheim ele vai trabalhar o fato social e o Max Weber ele trabalha a ação social. Então, Durkheim é fato e Weber é ação. Ambos são fato social e ação social, mas Durkheim é fato social e Max Weber é ação social. Letra C é a nossa resposta. Próxima pergunta é assim, ó, a ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação dos outros que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Então, passadas baseadas na tradição, presentes baseadas no meu conflito social, ou esperadas, aquela que é relacionada a fins, né, como futuras. Vinganças por ataques anteriores, réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados ou conhecidos, ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos, certo? Isso está lá em Ação Social e Relação Social de Max Weber. Então vamos ver lá. Ó. Max Weber é um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui um objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ação social. Quais são elas? A gente acabou de ver nessa aula, né? Ação tradicional, ação afetiva,
a ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores. Então nós temos duas ações racionais, seja ela com relação a fins e seja ela com relação a valores. Letra D é a nossa resposta. E mais uma pergunta. Max Weber é um dos fundadores da sociologia, ele tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito, filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, ele buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais. Quais são esses conceitos fundamentais do Max Weber? A gente vai ter, de um lado, a ação social, que eu já tinha dito, né, o conceito aí fundamental do Max Weber, diferente do Durkheim, que é fato social, diferente do Karl Marx, que são as classes sociais. Então a gente vai ter de um lado a ação social e de outro lado existe um conceito de racionalidade. O Max Weber ele vai falar da ação racional, daquela ação que é pensada. A gente para pensar antes de agir. Então a gente tem de um lado a ação social, de outro lado o conceito de racionalidade, que são conceitos fundamentais do Max Weber e são conceitos fundamentais para a sociologia. Então a gente fica por aqui, a gente já viu aí um monte de questões, é muito conteúdo, são muitas informações, a gente fala muito rapidinho, mas é importante pensar essas questões para as ciências sociais, para as relações sociais e pensar para a sociologia aí na prova do Enem, tá certo? Então boa sorte para vocês, a gente se encontra aí na próxima quarta-feira. Obrigado pela companhia.